Há uns 3 meses, junho, julho, agosto, uns 3 meses, a gente conversou aqui sobre o PSDB. E eu falei do PSDB porque teve um evento em São Paulo, um evento de aniversário do partido, aí eles fizeram uma feijoada, e puxa, um partido muito importante, um partido que é parte da história do Brasil, um partido que elegeu um presidente da República, um partido que em algum momento teve o presidente, mais o governador de São Paulo, mais o governador do Rio, mais o governador de Minas Gerais. É um negócio, olha, não é uma coisa trivial, né? É um partido muito importante, que em São Paulo mandou durante mais de 30 anos. E aí fez um evento em São Paulo e não apareceu ninguém de importante, ninguém de importante. Para não dizer que não apareceu ninguém de importante, para não ser deselegante com quem apareceu o prefeito de São Paulo, que é do MDB, o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes foi a estrela do evento do PSDB. E naquela época a gente chamou muita atenção, né? Aí, isso foi junho, acho que julho, agosto, agora nós estamos chegando em setembro, né? Final de agosto, 2 meses e pouquinho daquele nossa conversa. Teve um evento grande do PSDB em Brasília ontem. Um evento grande do partido, também um evento de aniversário do partido, tentando se recolocar, né? Tentando se rearrumar, tentando se reerguer, tentando se relançar. Estava tão claro o ocaso, estava tão claro o fim, que resolveram fazer mudanças, novo posicionamento, novo lema, um só Brasil, agora, contra o radicalismo. E nesse evento, onde o Eduardo Leite, que foi convidado para aquela feijoada que eu me referi, não foi, embora tivesse sido chamado com um mês de antecedência, mas ele não foi, inventou uma desculpa qualquer e não apareceu. Dessa vez ele falou bastante. E lá pelas tantas, chama o deputado Aécio Neves para falar. O deputado aparece, agora com uma barba, e ele vai e faz um discurso. E por que chamou o deputado Aécio Neves para falar? Porque, Eduardo, o deputado Aécio Neves foi uma das razões, uma dos exemplos do fim do partido, né? Um partido que não se modernizou, um partido que apostou em alguns nomes e esses nomes foram indo para cantos diferentes. Geraldo Alckmin, por exemplo, foi um dos nomes mais importantes do partido, hoje é vice do Lula, né? Aquela sensação que você fala, puxa vida, o melhor caminho para uma das maiores estrelas do partido foi ser vice do seu maior adversário, foi ser vice do PT, né? É um partido que foi o maior adversário do PSDB durante muito tempo. João Dória, que foi aquele que em algum momento parecia ser, de repente podia ser a renovação do partido, um nome novo, num momento em que a política buscava nomes novos e novos, assim, tirados do nada, fora do mundo da política, conseguiu ser prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo. Puxa, vamos de João Dória, né? Aí o João Dória foi escolhido, passou por prévias contra o Eduardo Leite e tal. Aí ele ganha e ele é cristianizado, ele é largado, ele é ignorado, e daí acabou desistindo e hoje sai da política. Então, Geraldo Alckmin sai do PSDB, João Dória sai do PSDB, um sai do PSDB e sai da política e reassume as suas funções na iniciativa privada, o outro sai do partido, vai ser vice do maior adversário e, de repente, volta ele, Aécio Neves. Sendo que o partido em algum momento pensou em Eduardo Leite, que tem um interesse, que quer poder disputar a presidência. O Aécio está de volta. Não sei se é uma sombra, não sei se realmente ele tem condições, mas ele está de volta e faz um discurso. E é importante o que ele fala, porque ele sai do comando partidário, ele sai em 2017, justamente quando surge contra ele uma acusação muito grave de ter pedido propina e para o empresário Joesley Batista, do grupo JF. E aí ele vai a julgamento, o TRF3, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o absolve, então ele agora está livre
da acusação gravíssima. É difícil pensar uma coisa que pode ser mais grave na vida de um político do que ser acusado de corrupção, né? Claro, você pode dizer que tem crimes contra a vida que são mais sérios, né? Mas corrupção, você vai colocar a raposa no galinheiro, né? Porque se você põe um camarada que é acusado de roubar para comandar o orçamento público, você diz, bom, é tudo que ele quer. Então ele está absolvido, ele está zerado, ele volta ao jogo. E ele vem com um discurso. E ele vem falando. A pergunta que fica, e neste momento, é o seguinte: há espaço, hoje em dia no Brasil, para uma discussão partidária tradicional? Porque ali, o que se viu ontem, foi uma discussão partidária tradicional. Um partido, um lema, um conjunto de ideias. Há espaço para isso? É isso que a gente está vendo no jogo da política tradicional. São Paulo entregue a um governador que está ligado a um partido que não tem nenhuma importância, né? Que é o Republicanos, o partido do Tarcísio Freitas. No Rio de Janeiro, você também não tem um personagem com tradição partidária nenhuma. Em Minas Gerais, você também não tem um governador com uma tradição partidária. E, no entanto, essas pessoas conquistaram espaço nos principais núcleos de votação. Então, se em algum momento a gente lembrou que o PSDB comandou os três maiores partidos, né, os três maiores estados, hoje você vê os três maiores estados entregues a figuras que não são ligadas a partidos importantes, né? O Cláudio Castro é o PL, o Romeu Zema é o Partido Novo e o Tarcísio ao Republicanos. Quer dizer, você pode somar esses três, não tem história, né? Não tem tradição. Eu me refiro aos partidos, né? Não são partidos importantes, partidos com bancada, partidos com força. O PL ainda tem força, mas não é um partido com uma tradição e tal. E aí vem o Aécio Neves, que, olha, é difícil pensar no nome mais tradicional. O avô tradicionalíssimo, Tancredo Neves, foi o presidente eleito para o Brasil sair da ditadura para o regime democrático no colégio eleitoral, derrotando Paulo Maluf. Então, uma tradição, Minas Gerais, Aécio que foi governador, PSDB, ligado muito próximo ao Fernando Henrique Cardoso, no momento em que o partido, o que falava, o que fazia, para onde ia, contava. Tasso Gereissati, que aliás esteve ontem e falou também. A impressão que dá é que esse espaço partidário, tentando cavar no discurso deles o tempo inteiro, a ideia de que é possível criar um espaço nessa radicalização, nessa polarização, fica parecendo um discurso ainda antigo. A próxima eleição que o Brasil vai enfrentar, que é a eleição municipal, a gente tem em São Paulo, por exemplo, principal cidade onde a gente vai ter uma eleição, a gente tem o PMDB contra o PSOL, né? A gente vai ter o Boulos contra o Ricardo Nunes, né? Cadê o PSDB com peso, com força, né? Então, a gente vê o Aécio falando, e quem viu o discurso dele, quem acompanhou, fica com aquela dúvida: será que esses personagens, será que esse discurso, será que essa forma de agir vai ter um espaço? A política vai voltar para o eixo feita pelos grandes partidos? Ou a maneira como a coisa se pulverizou, a maneira como a coisa se radicalizou, você tem um partido, que é o PT, em torno de um nome muito importante, que é o Lula. Nós não estamos falando do PT pós-Lula, nós estamos falando do PSDB pós-Fernando Henrique, mas não estamos falando no PT pós-Lula, é o PT do Lula. Será que depois que os grandes líderes vão se afastando, será que os partidos vão se desfazendo de um jeito tal que a discussão partidária no Brasil, em que a gente diz que vai ter uma concentração partidária, será que a gente não está num ambiente de pulverização porque as ideias não se juntam? É uma dúvida que eu não sei, sinceramente, esclarecer. Mas eu vejo o Aécio falando, eu vejo esses políticos tradicionais falando, eu vejo o discurso de temos que vencer a polarização, o caminho é pelo centro, e o caminho é e tem sido pelo centro, mas veja como o Lula, que está tentando formar um bloco de apoios,
está tendo dificuldade porque ele não consegue sentar com um ou outro partido para realmente montar os seus espaços de poder. Ele vai sentando com o Arthur Lira, e que representa um pedaço de um partido, um pedaço de outro, um pedaço de outro, porque é o tal do Centrão, que não é exatamente um partido, né? O Centrão não existe como uma figura partidária, é um amontoado de pedaços de partidos, porque se o Lula se sentar com o líder de cada um dos partidos, ele não consegue convencê-los. Então, esse momento é um momento de um redesenho da política, e é nesse momento em que o PSDB se reapresenta. A gente vai acompanhar como é que é a possibilidade de um partido que nasceu vigoroso, desapareceu, e aquela feijoada que me referi foi a evidência daquilo, está tentando se reerguer. Nós vamos ver se isso é possível. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.